Olá! Olha, recebemos aqui um guia bem completo sobre a pensão por morte em São Paulo. Achei super relevante a gente conversar sobre isso. Opa, olá. Com certeza. É um tema delicado, né? Muito e importante. Então, a ideia é explorar os pontos-chave. Quem é que tem direito a esse benefício do INSS quando um ente querido falece? E como dar os primeiros passos para solicitar, né? Exato. Bom, a pensão por morte, para contextualizar rapidinho, é um benefício da Previdência. É pago todo mês para os dependentes de alguém que era segurado do INSS e faleceu. Certo? E isso vale mesmo se a pessoa ainda não era aposentada, tá? O objetivo é dar um suporte financeiro para a família, né? Tentar substituir um pouco aquela renda que se perdeu. Entendi. Então, vamos lá. Quem são esses dependentes que a lei reconhece? Pelo que vi no material, tem uma ordem de prioridade, né? Isso, tem uma hierarquia sim. A primeira classe, que tem a prioridade total, inclui o cônjuge ou companheiro, ou companheira, né? Aham. E aí é fundamental comprovar que existia casamento ou união estável quando a pessoa faleceu. Junto com eles, na mesma classe, estão os filhos. Filhos de qualquer idade. Não, a regra geral é filhos menores de 21 anos, que não sejam emancipados. Mas tem exceção. Se o filho for inválido ou tiver alguma deficiência intelectual, mental ou grave, aí não tem limite de idade. Ah, tá. E para o cônjuge ou companheiro a duração do benefício muda? Ou é sempre vitalício? Boa pergunta. Não é sempre vitalício, não. Esse é um ponto crucial. A duração varia muito. Depende de quanto tempo durou o casamento ou a união estável e também da idade que o dependente tinha na data do óbito. Entendi. Existe uma tabela na lei para isso. E olha que interessante, se o falecimento acontece com menos de 2 anos de casamento ou união, ou se o falecido tinha menos de 18 contribuições para a Previdência, a pensão dura só 4 meses. Nossa, só 4 meses? Bem curto. Pois é, Ok, então a prioridade é clara: cônjuge, companheiro, companheira e filhos. Mas e se não tiver ninguém nessa primeira classe? O guia fala sobre isso? Os pais, por exemplo. sim, a lei cobre isso. Se não houver dependentes da primeira classe, o direito pode passar para a segunda classe, que são os pais do falecido. Ah, os pais podem receber? Podem, mas tem um porém. Precisam comprovar que dependiam financeiramente do filho, né? Que aquela renda era importante para o sustento deles. Certo, tem que provar a dependência econômica. Exato. E se não tiver pais nessa condição, aí sim vamos para a terceira classe. Os irmãos. As regras são parecidas com as dos filhos. Menor de 21 não emancipado ou inválido com deficiência de qualquer idade. E claro, também precisam comprovar a dependência econômica. E uma classe exclui a outra, então. Perfeito. Se tem alguém na primeira classe recebendo, ninguém da segunda ou terceira pode receber. A existência de um dependente na classe superior tira o direito das classes inferiores. Faz sentido essa lógica. E na prática, para solicitar o benefício, aqui em São Paulo e região, como funciona? É muito complicado ir atrás disso? Olha, hoje em dia o processo principal é digital, pelo portal ou pelo aplicativo Meu INSS. É bem mais prático, né? Ah, que bom. A pessoa faz o login, procura lá por pensão por morte urbana ou rural, preenche os dados que pedem e anexa os documentos. Que tipo de documentos? O básico. O essencial é atestado de óbito, claro, documento de identidade do dependente, CPF e as provas da condição de dependente, tipo certidão de casamento, de nascimento dos filhos ou documentos que comprovem a união estável, contas conjuntas, fotos, essas coisas. Entendi. E se for um caso mais enrolado, tipo difícil de provar a união estável? Pois é, aí pode ser necessário agendar um atendimento presencial numa agência do INSS para levar mais provas, conversar. Mas a tentativa inicial é sempre pelo digital. Ok. Agora, um ponto que o guia destaca bastante: as mudanças que vieram com a reforma da Previdência de 2019. Isso impactou muito a pensão por morte? Impactou e como? Foi uma mudança bem significativa, talvez a principal seja no cálculo do valor do benefício. Ah, o valor mudou. Para menos? Geralmente sim. Antes da reforma, a regra era o valor integral da aposentadoria que o falecido recebia ou da aposentadoria por invalidez que ele teria direito. Agora não é mais assim. E como ficou?
A regra agora parte de uma cota familiar de 50% desse valor base. 50%? Só? Isso, 50%. E a esse valor se soma 10% por cada dependente habilitado. Até o limite de 100%, claro. Então, peraí, se for só um dependente, tipo a viúva sem filhos menores, ela recebe 60%, 50% plus 10%. Exatamente. 60% do valor que o falecido recebia ou teria direito. É uma redução considerável em muitos casos, né? Nossa, bastante. E teve mais alguma mudança importante, além do cálculo? Teve sim. As regras para acumular a pensão com outros benefícios, como a própria aposentadoria do dependente, também ficaram mais restritas. Geralmente, não se recebe mais os dois benefícios integrais. Um deles pode sofrer uma redução no valor, dependendo das faixas de renda. Entendi. Mais um detalhe para ficar atento. E a duração da pensão para o cônjuge ou companheiro continua seguindo aquelas regras de idade e tempo de contribuição que mencionei, com as tabelas da lei. Isso não mudou na essência, mas as faixas podem ter sido atualizadas. Percebe-se que são muitos detalhes técnicos, né? E imagino que lidar com isso tudo no momento de luto deve ser bem difícil. O material sugere procurar ajuda. Sim, sugere. E faz sentido. Um advogado especialista em direito previdenciário pode ajudar muito, desde organizar a papelada, que já é um alívio, Com certeza. até ajudar a comprovar a dependência, especialmente nos casos de união estável que não era formalizada no papel, sabe? E também conferir se o cálculo do INSS foi feito direitinho conforme as novas regras. E claro, se o benefício for negado, ele pode ajudar com recurso. Parece um suporte importante mesmo. Então, para a gente amarrar aqui, a pensão por morte é um direito essencial para amparar a família, mas é fundamental entender quem se qualifica, aquela ordem de prioridade, como pedir e talvez o ponto mais crítico hoje, como a reforma da Previdência mudou o cálculo do valor e a duração em alguns casos. Exatamente. E acho que se a gente for destacar o ponto central pós-reforma, é essa nova forma de cálculo. Os 50% de base mais 10% por dependente. Isso realmente mudou a realidade de muitas famílias. Sem dúvida. E toda essa complexidade, né, só mostra como é importante buscar a informação correta, se preparar e, em muitos casos, ter uma orientação profissional para não perder esse direito num momento já tão difícil. Perfeito. E fica aqui uma reflexão final, né? Pensando em toda essa complexidade, regras que mudam com o tempo de união, idade, número de contribuições. Como será que essa realidade da pensão por morte deveria impactar o planejamento financeiro das famílias antes que algo assim aconteça? É algo para a gente pensar, né? Não deixe seu futuro nas mãos do acaso. Um bom planejamento previdenciário é essencial. Para quem mora na região do Grande ABC, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e tem dúvidas sobre aposentadoria, procure nossos especialistas. Clique no botão